Ele é jovem, ele tem projeção, é um jogador importante e além de poder ajudar o Corinthians futebolisticamente falando, ele pode ajudar o Corinthians financeiramente falando. Salve, fiel! A gente tá vendo o Mancini começar a dar mais rodagem pro elenco, a gente tá vendo o Mancini começar a usar mais a base e a gente também viu o jogo do Corinthians contra a Ferroviária pelo Campeonato Paulista. Um dos lances que ficou mais marcado foi o do Xavier e por isso a gente precisa falar sobre o Xavier e o futuro dele no Corinthians. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que o erro dele não apaga a boa partida, não apaga a boa atuação que ele teve. Ele falhou, ele sabe disso, a gente sabe disso, mas a gente também sabe que erros acontecem. Infelizmente foi um erro crucial que deu diretamente um gol para a Ferroviária, levamos um empate, mas o negócio é apoiar do mesmo jeito, a gente não pode focar só nas coisas ruins. Ninguém vai só acertar, ninguém vai só errar. O Xavier no jogo contra a Ferroviária acertou 93% dos passes, venceu todos os duelos pelo chão, deu 2 cortes, ele caiu de rendimento sim no segundo tempo, mas assim como toda a equipe, o Corinthians fez um segundo tempo bem abaixo do que na primeira etapa da partida. E além disso tem o fato dele ter sido escalado com outro primeiro volante que foi o Camacho, né? Isso propiciou ao time uma saída de bola mais técnica, mas querendo ou não, eram 2 ali fazendo uma função parecida e o Xavier por muitas vezes atuando como um segundo. Outro ponto que a gente tem que destacar, que não vai passar despercebido por ninguém, é o sumiço dele com o Mancini. Ele ficou alguns jogos sem ser relacionado, mesmo tendo começado como absoluto. Ele teve uma sequência de 7 jogos como titular com o Mancini, depois foi entrando em substituições até que sumiu até da lista de relacionados. O Mancini deu uma entrevista recentemente falando que ele e o Gabriel Pereira não estavam demonstrando muito nos treinos, por isso não estavam entrando. E aí, nessa rodagem de elenco, ele entrou como titular no jogo contra a Ferroviária. A gente tem que lembrar também que nesse período de sumiço do Xavier, ele recebeu algumas sondagens de um time árabe. Inclusive, foi um dos únicos que a gente noticiou que foi procurado. Por quê? Porque o Xavier, ele se destaca. Ele é jovem, ele tem projeção, é um jogador importante e além de poder ajudar o Corinthians futebolisticamente falando, ele pode ajudar o Corinthians financeiramente falando, que é um aspecto muito importante. Vocês lembram do Carlos Augusto, né? Para ele ser vendido para o Monza, ele teve que ter uma sequência como titular, até como vitrine, para ele poder atuar e poder mostrar o seu futebol. Então, se a gente também quer fazer dinheiro com o Xavier, ele precisa jogar. Um outro ponto, eu falei aqui que ele já teve sequência, isso é um fato, mas ele ter tido essa sequência não o impede de oscilar ou de errar. Com o Coelho ele foi titular, com o Mancini ele teve sequência, a gente sabe que ele subiu mais pronto do que os outros moleques, né, fisicamente falando, e que muitas vezes ele já pareceu um veterano em campo, mas isso de jeito nenhum o impede de errar. O próprio Gabriel erra, o Ralf errava, por exemplo. E aí, imagina se um moleque de 21 anos não pode cometer um erro numa partida. E é nesse ponto que a gente entra na paciência com a base. Eu falo muito aqui, né, que a paciência é pra ter com todos. Não é só com quem a gente quer, escolher um ou outro ali e falar, não, esse eu vou ter paciência. É pra ter com todos, até mesmo com o Xavier, com o Rony. Todos merecem chances de jogar, todos merecem oportunidades. Ele sempre foi um jogador regular quando entrou, sempre foi muito elogiado pela torcida. Não é porque ele cometeu uma falha que acabou levando a um gol do adversário que ele é ruim, que ele não tem que mais atuar, que ele tem que ir pro sub-23. Não é isso, gente. Não é 8 nem 80. Vamos ter calma, vamos ter paciência. Esse ano mesmo já tentaram até queimar o Antony depois de uma partida que ele fez mais abaixo. A gente até fez um recorte sobre isso aqui no meu timão, vamos deixar no card aqui ou aqui para vocês assistirem. Então, é sobre isso, é sobre ter paciência com os garotos. Vamos cuidar da nossa base, que esse ano é um ano de contenção de gastos e a gente vai precisar muito deles. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. E era isso. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!